Está ao vivo. Fala, galera! Aê! Fala, Essa é a galera! chamada oficial. Pessoal, inaugurando aqui, né? O momento Temporada lives e podcast, né? e podcast. Esse é o Ortofórmula Podcast. É o Ortopod. Ortopode tudo. Ortopod, pode ter sucesso. É isso aí. Gostei. Pode tudo? Não pode tudo. A gente veio falar, inclusive, disso hoje. Não pode tudo. É verdade, verdade. Né? Ó, a gente quer trazer um assunto aqui que está bem alto, a gente vê muito movimento, principalmente depois que a gente lançou o treinamento em crescimento. Né? Então, sempre surgem as dúvidas, sempre surgem as perguntas dos alunos de ei, qual é o aparelho que eu coloco, como é que eu trato a ortopedia, minha dúvida é a ortopedia. Eu queria aprender 257 mil aparelhos e utilizar todos ao mesmo tempo. Você não conhece? Por que não? Eu acho que isso aí, né, mano, Paulinho também, a gente vê esse problema o tempo todo. E a dúvida de sempre é, como é que a ortopedia funciona? A ortopedia funcional dos maxilares. Não, em primeiro lugar, a ortopedia funcional funciona? A funcional funciona. Não, eu tô querendo dizer, não tá rindo, tá debochando. Vai, mano, fala aí, tá? Bota pra fora esse ranço. Eu tô querendo dizer que, assim, a pergunta é essa também, porque existe um entendimento de que tratar pacientes em crescimento é sinônimo de ortopedia funcional. E a gente precisa entender quando a ortopedia funcional funciona. Então, ela funciona? Sim, mas quando ela funciona? Porque então são duas perguntas, não basta dizer ela funciona, correto? Exato, corretamente. Inclusive, o pessoal, geralmente, que pede muito pra gente, né? Vamos fazer um curso de ortopedia. Por que vocês não fazem um curso de ortopedia? Né? Quando é que vocês vão abrir uma turma de ortopedia? Eu preciso fazer uma turma de ortopedia. Me indique uma turma de ortopedia, um curso bom, né? Um livro bom, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Há, na verdade, uma falha no que a pessoa acredita que precisa. Né? Como o Vitor falou, você não precisa conhecer todos os aparelhos de ortopedia, né? Todos os Binley, todos os Franca, todos os Biodato possíveis. Os SN 457. Né? E isso é ótimo, a gente tem que ter opção na vida, né? A gente tem que ter... cada um vai desenhando o seu modelo, mas essas opções servem para sempre a gente ter um leque de escolha, mas não quer dizer que a gente precise de todos eles. Exato. Né? Porque se você for considerar que pegar ortodontistas renomados, sim, e entender que eles trabalham com um número reduzido de aparelhos funcionais, você já entende que você não precisa de tudo. Ou seja, não precisa você ter uma angústia e dizer assim, eu preciso aprender todos os tipos de aparelho. Né? Exatamente. Eu acho que assim, a ideia seria a mesma ideia de você falar de ortodontia. Sim. Então, por exemplo, ortodontia fixa. Eu conheço ainda hoje pessoas que trabalham com Edwise. A gente tem lá na Dental gente que pede bracket Edwise para instalar. E os caras tratam super bem. Então, o primeiro problema que eu vejo na ortopedia ainda é a questão da pessoa entender a ferramenta. Isso. Então, são várias ferramentas. São vários instrumentos de trabalho. Você tem que aplicar da forma correta. Agora, você precisa saber todos. Você pode apertar um parafuso com a faca, você pode apertar com um alicate, você pode apertar com a chave Phillips ou com a chave de fenda. Cada um vai ter sua indicação. Se você usar a indicação correta, ele é muito mais eficiente e um resultado muito melhor. Eu acho que a ideia principal é entender esse problema da ferramenta. Aí a gente vem com outro problema de época correta, de tratamento, quando é que não é, quando é que dá certo. O que é que você diz aí, Manu? Eu acho que nessa junção de odontopediatria com ortodontia, a gente tem muitas perguntas a serem respondidas, né? E uma das perguntas é quando, né? Como tratar é outra pergunta. O que tratar é outra pergunta. Então, assim, a gente tem diagnóstico para definir o que é que a gente vai tratar. A gente tem a segunda pergunta, que depois que a gente sabe que tem aquele diagnóstico, que a gente tem uma indicação precisa de tratamento, a gente tem a segunda pergunta, que vai dizer... Foi mal, que tem muito coraçãozinho ali. Aê, galera! A gente ama que legal!
Sim, fala, mano, desculpa, é que eu não podia esquecer. Meu celular tá um pouco longe, eu não tô vendo quem é, porque mesmo de óculos eu tenho esse probleminha. Mas Mas o Bionato você vê, né? vejo. Leonardo, você vê de longe. Difícil, é difícil. Mas assim, então a gente vem com várias perguntas. O que a gente precisa é saber contextualizar, é aplicar tudo esse conhecimento que a gente tem de quando a gente vai tratar, o que é que a gente precisa tratar, porque nem tudo precisa ser tratado naquele determinado momento, nem tudo precisa ser interceptado, né? Nem tudo, a gente fala sobre tratamento precoce, que a ortopedia ela entra para falar de tratamento precoce de 3 anos de idade, aí, você tem que interceptar. Mas por que você tem que interceptar com 3 anos de idade? E por que você não intercepta com 5? Qual a diferença? Pois é. Meu filho tem uma mordida aberta e tem 4 anos de idade. Tem uma sobremordida, né? E aí, vamos resolver essa sobremordida com 4 anos de idade? Então a gente tem que entender esses processos todos, né? Exatamente. Essa contextualização, quando é melhor tratar, né? Quando eu preciso usar aquele aparelho e ter uma eficácia máxima daquele aparelho. Ou eu vou passar a infância inteira da criança usando o aparelho, tentando brigar com a genética. E tem alguns diagnósticos que têm a sua definição genética. Perfeito. Eu acho que assim, a ideia da gente entender o que você falou, um paciente de 4 anos está com uma mordida profunda. E aí, trata ou não trata? Peraí, o que é que está causando? Né? Como é que isso está caracterizado? Como é que a gente vai dizer se eu entraria com um tratamento precoce como esse, numa criança de 4 anos, que a colaboração é mais complicada, né? Ou se eu diria, não, espera, né? O que é que vai definir isso aí? Até mesmo vamos lá. Se essa mordida profunda, né, Vitor? Se ela é característica do diagnóstico ou se é característica da infância dela, né, da idade. Exatamente. Isso, né? Vocês tocaram num ponto aqui essencial. O que é o ponto essencial que até eu comentei na turma do Ortofórmula em Crescimento? O ponto essencial é que é muito fácil a gente dizer para um paciente ser tratado com 3 anos de idade e a gente não vê esse paciente, o acompanhamento desse paciente com 12 anos de idade, por exemplo, é a hora que ele vai para o ortodontista. É a hora que ele tem problema ortodôntico, né, para ser tratado. Então, via de regra, e mesmo que a gente tenha, por exemplo, um acompanhamento do paciente, a gente tem que entender qual é o diagnóstico que direciona a gente para, vamos dizer, uma predominância genética, que a gente não precisa tratar ou não trataria com 3 anos, 4 anos de idade, para a gente entender qual seria o prognóstico, né? Se aquele paciente, tratado ou não, ele ia crescer daquele jeito. Porque muitas vezes a gente vê as publicações de ortopedia funcional e diz, olha o que aconteceu. Nossa, e é só o que tem, né? Putz, grila. Número 1. É o pau que dá, é isso aí. Número 1, tira foto com o aparelho na boca. É claro. Pelo amor de Deus. Se você botar um cabo de vassoura na boca da pessoa, também vai alterar. É a mesma coisa, pô. Caramba, tira foto com o aparelho na boca, tá corrigindo o problema. Não tá? Tá. E outra coisa, tira foto com o paciente com 3 meses de tratamento. Se eu tiro no consultório o aparelho do paciente, ele já vai ter uma adaptação muscular e funcional com 3 meses de uso, e que ele vai para a foto ter aquela correção. Agora deixa ele 30 dias sem o aparelho, ele aí volta. Deixa ele 30 dias sem o aparelho. O que a gente está levantando aqui é, se eu tiro aquele tratamento, né? Quanto tempo aquele tratamento tem estabilidade, né? E dentro daquele diagnóstico, se eu não tratasse, ele iria ser... Eita, só um minuto. Alguém ligou dentro desse diagnóstico aqui, se eu não tratasse o paciente, ele iria ter essa mesma foto do depois, porque poderia. Exato. Tem casos, tem diagnósticos que mesmo sem o tratamento, o paciente cresce daquela forma, porque cada diagnóstico já tem a sua previsão média de crescimento. E é engraçado, né? Isso que assim, né? A literatura fala disso. E não fala disso há 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? Você olhar, tem artigos já da década de 80, década de 90, revisões sistemáticas de acompanhamentos de mais de 20 anos, que prova isso que a gente está falando agora. Mas ainda assim, existem as postagens falando o inverso. Sim, sempre vai existir, são várias linhas, né? E o que é bom, a gente desenvolve senso crítico, a gente começa a avaliar. Eu vejo muito, eu entro para ver algumas, e eu percebo que o pessoal não tem senso crítico nem para ver a foto ou a radiografia, para analisar o tipo da radiografia e esse acompanhamento, a idade do paciente e
É assim, é só, ai, que lindo, ficou lindo o caso tratado. Gente, a natureza trata também. Tem coisas que a natureza também trata. Claro que a gente não está dizendo aqui que a gente não precisa atuar numa funcionalidade anormal, né? Mas existe indicação. Não é tudo que vai ser tratado com ortopedia funcional, né? A gente também tem algo que não pode ficar esquecido, que é a ortopedia mecânica, né? Exato. Sim. Que, por sinal, resolve muitas coisas. E ontem eu vi, assim, alguém comentou numa postagem de ortopedia funcional, ai, meu Deus, tem tantos aparelhos, e eu pensando no Hirax. E eu pensei comigo, meu irmão, o Hirax é quase o melhor aparelho do mundo. Exato. O Hirax resolve, se a gente quer resolver problemas transversais, a gente resolve. Exato. Agora, se você está começando a associar a outros problemas, porque veja, nas postagens a gente vê assim, problemas transversais que são resolvidos com aparelhos funcionais para resolver sagitais e tem um parafuso expansor. Tu está resolvendo um problema transversal? Pois é. Um problema transversal de atresia Não. maxilar, esquelética, não, tu não vai resolver. Tu vai resolver temporariamente, enquanto aquele paciente está ali usando com projeção dentária. É ou não é? É verdade. Exato. E assim, o Hirax, ele tem vantagem, além da atresia esquelética, né, no sentido transversal, se você tem um problema no sentido vertical, ele é usado conjuntamente, porque ele vai auxiliar na correção do vertical. Se você tem um problema sagital, ele também pode ser usado para resolver aquele problema sagital. Então, ele começa num sentido e ele ainda auxilia na correção dos outros sentidos, das outras doenças, né? E assim, quando a gente altera o Fantástico. transversal, quando a gente muda a relação custo de força, você muda o sagital também. Exato. A tua mandíbula se reposiciona. Então, mexer no transversal, esse é um dos grandes problemas que a gente vê, que os alunos fazem. Por que eu tenho que começar pelo transversal? Porque o transversal influencia em tudo. É. Ele influencia no vertical, ele influencia no sagital. E ele influencia, no final das contas, na sua percepção total sobre o que precisa ser tratado. Exatamente. Melhora a respiração do paciente. Com certeza. Né? E não só de nasofaringe, de orofaringe também. Né? Também. Tem vários artigos que já mostram assim, mas a orofaringe é mais embaixo, mas ele muda. Pois é. Ele muda a posição da mandíbula. Pois é, mas aí a gente pega tudo isso que está sendo publicado por aí e a gente pega esse embasamento, as pessoas às vezes falam sobre isso, sobre melhorar essa funcionalidade, por exemplo, respiratória, mas colocam um expansor dentário. Pois é. E achando que vai fazer Como é que o expansor dentário vai fazer uma melhora na sua... Né? Assim, como é que vai ter esse impacto? Eu acho que assim, você tem que estabelecer bem um protocolo. Eu acho que essa é a preocupação. A pessoa faz, expansão rápida e expansão lenta. Um expansorzinho dentário ou um expansor, um Hirax. Poxa, você tem que ver a idade do paciente, você tem que ver o nível de maturação, como é que você vai ativar aquilo, porque para ver se você consegue. Agora... E outra, o diagnóstico do transversal. Pois é. É esquelético ou é dentário? Pois é. Né? Você tem... o que a gente está querendo é eficácia total. Então, a gente tem que dar diagnósticos e subdiagnósticos, porque dentro do diagnóstico do paciente, né, do diagnóstico de quem é aquele paciente, a gente tem um diagnóstico de quem é aquele transversal, aquela alteração transversal que ele tem. Então, tipo, eu não preciso sobretratar também, né? Tem coisas que eu vou tratar só com expansor dentário. Exato. Né? Mas não espere que você vai ter uma melhora na respiração com expansor dentário. E outra coisa, o nível de força, a aplicação da força é diferente. Uma coisa é ter um aparelho que está cimentado, que ele vai ter uma força constante ali, 24 horas, aplicou, ativou, tá. Outra coisa aperta a chavinha, aí ele usa, aí ele tira, aí ele lança, aí ele bota, aí o dentinho vai e volta, Exatamente, vai e volta. exatamente. É essa consciência que a gente busca trazer. E aí o maior pedido que a gente teve, né, com o Ortofórmula fora o Ortofórmula normal, né, dos pacientes adultos da ortodontia fixa, foi dos pacientes em crescimento, especificamente até pelos odontopediatras, né, que vinham sempre com essa dúvida. A gente precisa aprender sobre ortopedia, a gente precisa, então, acaba que a esfera mental vai ficando condicionada à ortopedia funcional e a gente tem uma gama de possibilidades. Só que a gente entende que o que a gente quer impactar, de que forma? Quando você tem um domínio sobre o que você precisa tratar, de fato, qual é o diagnóstico daquele paciente, você tem a liberdade de escolher o que é melhor para ele. Acabou. É o mesmo debate sobre alinhador e bracket convencional. É o mesmo debate. Alinhador faz, bracket convencional faz. Só que quem vai fazer melhor para aquele caso? Exato. Quem é que vai fazer melhor? Naquela idade, né? Naquela idade, quem vai fazer melhor? Individualizado, né? Então, totalmente individualizado. Isso é a grande graça da ortodontia, porque tudo você
traz para aquele paciente, mas também a grande dificuldade. Exatamente. Porque o que todo mundo quer receita de bolo é fazer a coisa do jeito mais prático, sem raciocinar. Não adianta. Tem que pensar, tem que raciocinar, tem que olhar para o teu paciente como um indivíduo e dizer, peraí, para esse caso é melhor isso, para esse caso é melhor aquilo. É libertador, né? É libertador. E isso me lembrou aqui, quando você estava falando... É transformador, que é o que os alunos falam muito no autoforma. Exatamente. É transformador. É transformador. E pegando esse link que tu falou, que você estava falando, estava pensando aqui, que uma das coisas que a gente escutou, né, na turma do crescimento, né, do mês passado, que tinha uma das alunas, né, que ela disse que tinha feito um curso de ortopedia. Sim. Né, e que... De vários meses. De vários meses. Vários meses, né? Não vamos um curso dizer de nem, mas muitos meses, viu? Não sei nem como tinha tanto assunto para tantos meses, mas... e ela disse que não sabia, né, tratar a ortopedia, né? Tava cheia de dúvidas. Ela chegou cheia de medos. Cheia de medos, não se sentia segura para fazer, não entendia direito ainda e tal. E quando fez o treinamento, né, de 3 dias, ela, além de saber ortopedia, né, o que fazer, quando fazer, o que usar, ela sabia agora fazer um monte de outras coisas, de um monte de tratamentos, de um monte de diagnósticos, né, e ela para se sentir segura. E ela falou, né, que já ia começar diferente a semana e tratando muitas outras coisas. Isso foi assim, pra mim, eu fiquei pensando nisso várias vezes, assim, foi bem impactante, sabe, pessoal? E por quê? Eu acho assim... conseguiu, né, dar o que a gente prometeu dar. Qual é a mudança de paradigma que a gente está propondo? É uma mudança de paradigma. É de você desconstruir da sua mente o que todo ortodontista e odontopediatra tem construído na hora que quer fazer um tratamento. Você quer olhar para o paciente e já dizer qual é o aparelho que você quer usar nele, né? Tipo, eu vou botar o aparelho. E muitas vezes olhando só para dentro, né? Olha só para dentro, olha só para dentro. Você não olha pro cara, né? Ou seja, a gente tem, na verdade, quando a gente sai da especialização, a gente tem um fluxo mental invertido. A gente tem um fluxo mental extremamente invertido. Porque o fluxo mental que a gente propõe, né, cair com o método ortofórmula, é a gente tirar essa confusão de você não saber, de você olhar e achar, tem um monte de aparelho, eu não sei qual é o mais indicado, e a gente direcionar o seu olhar primeiro para o que é importante, porque aquilo ali, o diagnóstico, ele vai definir para você automaticamente. Você vai ver como você começa a cortar as confusões, você começa a cortar o excesso de informação que era desnecessário na sua mente. É por isso que o ortofórmula é tão transformador. Sabe o que eu vi um dia desse, né? Era assim, faça isso aqui, né? Quando sair classe 2, eu já digo a você vai usar isso. Quando for classe 3, você vai usar isso. Quando for mordida aberta, você vai fazer isso. Ou sobre mordida, isso. E eu fiquei assim, caramba, tudo, os diagnósticos, né? Foi tudo dentário, né? E tudo diagnóstico dentário vai dar tudo errado. Uns casos vão dar certo, outros vão dar errado, e a pessoa não vai saber porque que deu errado. Né? Não tem lógica você dar o tratamento da doença que o paciente tem por um sintoma que ele tem. Não, isso pra mim é inconcebível. Eu fico assim olhando, que coisa. Ao mesmo tempo, Atrasada. todo mundo reclama quando vai para urgência de hospital, que diz, a gente vai para urgência, tem que ter 3 dias de febre e o povo vai dizer que é uma virose inespecífica. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente pensa no tipo do aparelho, sem olhar individualmente quem é aquele paciente, quem é aquela base que vai definir o crescimento daquele paciente. Então, a gente faz a mesma coisa. A gente começa a tratar uma febre. Exato. A gente está tratando uma febre, está dando antiptérbico para o paciente, mudando o tipo do aparelho. Sem saber a causa da febre, né? Exatamente. O que eu acho interessante, assim, e como a percepção de você indicar corretamente muda a forma de você tratar. É você pegar aquele paciente que está ali com 5 anos, perto dos 5 anos, ainda nem ficou mole os incisivos, e o cara já está com a mordida, um topo que ele cruza funcionalmente. E aí a gente vê muito isso. Planas não serve para nada, não sei o quê. Pô, às vezes é um tratamento indicado para um caso como esse. Por quê? Porque você tira a interposição dentária, deixa ele funcionalzinho, ele vai depois esfoliar e tal, e beleza, você tratou legal. Né? Então, não é que você não pode usar aparelho funcional, é você saber quando indicar. É saber o momento. Ou então tem casos que você diz, não, ainda não é o momento, vamos esperar ele chegar nos 6, 7 anos, entrar com a disjunção, uma máscara, Isso. Depende da intensidade. Você vai entrar com a disjunção e uma máscara, e depois você vai utilizar também, você pode utilizar como um complemento, uma ortopedia funcional, porque sim, você tem uma musculatura toda para responder e restabelecer aquele novo formato, aquela nova estrutura que você está dando para o paciente. Então, todo o conhecimento
toda a ciência que é feita aí na ortodontia e na ortopedia, ela é sim indicada. Ortopedia funcional, ortopedia mecânica, ortodontia fixa, alinhadores, só que tudo tem a sua indicação e tem que ser precisa. Não é para tudo, né? Exatamente. Todos os casos de classe 2, vamos assim dizer, né? Que você vai ter que botar aquele seu bionato. Não é assim. Pois é, aí pega um paciente que é face longa, que está classe 2 dentária, e o cara bota um bionato e ferrou tudo. Ferrou tudo. Acabou com a face dele, né? Pois vai é. crescer bem direitinho. Pois é. É sobre isso porque que a assim, gente... porque só para explicar, para esclarecer para quem está ouvindo, para quem está vendo, o paciente que é vertical, ele vai girar a mandíbula no sentido horário. Então a mandíbula vai para baixo e para trás. Então você olha para o dente, ele está 2, classe 2. Mas na verdade não é porque a mandíbula é pequena, é porque a mandíbula está girada para baixo e para trás. E aí, se você bota um bionato, você não resolve nada. Vai girar ela mais ainda, na verdade. Exatamente, porque você vai aumentar mais a dimensão vertical. Exatamente. Então é sobre isso, né? Essa mudança de atitude mental primeiro, que a gente tem que falar, e aí com essa mudança, a gente vem na cascata de protocolos. Isso. Porque a gente já cria protocolos automáticos quando a gente tem esse domínio do diagnóstico. Você já sabe. Exato. Tanto você cria protocolos automáticos que você deixa de olhar para essa gama absurda de aparelho e você começa a saber o que é que de fato é melhor, né? Você vai dizer, não, eu vou usar isso. Você se resume às vezes a 3 aparelhos, a 4 aparelhos, né? Exato. Eu acho que o grande problema é que, assim, não é que não exista a protocolo ou receita de bolo, né? Que a gente fala, todo mundo quer receita de bolo. O problema é que as pessoas não sabem escolher o bolo que quer. Entendeu? Quando eu tenho um paciente, na verdade, quando eu quero fazer um bolo de chocolate, eu vou ter a receita do bolo de chocolate. Eu vou tratar um paciente face longa. Beleza, eu tenho um protocolo para tratar o face longa. Agora, se você não sabe que ele é face longa, se você não sabe o bolo que você quer fazer, você vai errar a porra da receita. Porque o negócio é ao vivo. Eu sabia fala que ia assim. fazer isso. Eu sabia. É tudo que eu espero de É você. isso aí. Não era esse, né? Eu queria um bolo de rolo. Mas Não gostei assim, do resultado final. Ai, animal. Aí já era, né? Agora você já perdeu o time, né? é o que a gente fala. É o que a gente fala assim, né? Tem coisas... A gente já chegou num momento que cada um decide onde quer chegar. Cada um decide como quer evoluir. Então, assim, o que mais tem no mundo é informação. Né? A gente vive a era da informação. A gente vive a era da informação. Né? Na era da informação, ninguém pode dizer que não sabia. Na era da informação, ninguém pode dizer que não sabia. Portanto, é uma escolha. É uma escolha você permanecer nesse lugar, né? Porque tem muitos profissionais, assim como nós, né? Aqui lutando contra esse raciocínio encaixotado, né? Da ortodontia. E você decide se você quer continuar aquilo e continuar insistindo em fazer cursos de ortopedia, propriamente dita, que vão lhe limitar, né? Que vão fazer com que você continue tendo confusão, porque sim tem uma gama de quantas possibilidades? Aparelhos, não sei nem dizer quantos. Um gigante de aparelhos que não vão alterar o seu fluxo mental, pô. Então, é uma decisão, né? Tem gente que quer permanecer criança para sempre. Tem gente que quer permanecer fazendo daquele jeito. Eu quero ser ortodonteiro, eu não quero ser ortodontista. Eu não quero me dar o trabalho de fazer um planejamento sério, de fazer um tratamento sério. Eu quero colar o aparelho antes de planejar. Tá bom, é uma escolha. É uma escolha. Você não pode esperar resultados diferentes. Não pode, Exatamente. não pode esperar. Que tem hoje vai ter amanhã. E não pode dizer que a ortodontia não é uma especialidade. Não pode, não dá dinheiro, não resolve. Não resolve porque é uma escolha, para tu não resolve. Exatamente. Né? Então, assim, sempre a gente tem possibilidade. É o que a gente fala até quando a gente está educando nossos filhos, né? Sempre você tem a possibilidade, hoje em dia a gente tem a ferramenta na mão. Vê que a gente está instantaneamente colocando um conteúdo super sério, né, de pacientes em crescimento, e cabe a você escolher se você vai querer ouvir isso ou você vai continuar se enganando. Exatamente. Né? E tem gente que quer se enganar. Tem gente que diz assim, mas eu não quero, eu quero que o paciente chegue, eu quero botar logo, eu quero dinheiro. Beleza, é sua escolha. Depois, você tem a opção de fazer como quiser. Depois não se queixe, né? Então, Einstein já dizia, né?
Loucura é esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Perfeito. Então, você tem que mudar a sua atitude, primeiro pela atitude mental, mas também só ideia não resolve o problema, para depois você mudar realmente suas atitudes por ação, Exatamente. atitudes reais. Ou seja, pô, eu quero aprender. Beleza, senta ali. Eu quero estuda, fazer diferente. Vai atrás, eu quero fazer diferente. É. Eu não estou gostando do resultado que eu estou tendo. Eu não estou acompanhando. Agora, se nem para você planejar seu paciente, você senta 10 minutos, 15 minutos para ver uma documentação de forma séria, para avaliar o teu paciente de forma completa, né? Vamos dizer assim, orgânica, né? Total. Exato. Não é só dente, não. Não é Não. o dente que entra pela porta, não, pessoal. Eu assisto direto. Inclusive o pessoal de ortopedia fala sobre isso. Não é só dente, é a pessoa a ser avaliada, é a funcionalidade. E isso é real. E é mesmo. Só que você tem que ser Está certo isso. Está certíssimo, esse embasamento está certíssimo, mas é a aplicabilidade, é o fluxo da mente de pensar direto no aparelho. Não é o aparelho, a gente está tratando a pessoa. A gente está tratando a informação genética que aquela pessoa traz com ela, né? A gente está tratando a contribuição ambiental que aquela pessoa tem. Exatamente. Né? Tirando as interferências negativas, né? Exatamente. Deixando interferências positivas, como aquele caso do paciente que morde em topo, que está cruzando funcional. Se eu trago uma contribuição positiva, ele vai ter uma rotina funcional normal. Eu tenho esse paciente aí que você disse que é muito importante, e eu tenho um paciente da mordida aberta. Eu tenho um paciente mordida aberta, que é mordida aberta por hábito, e eu tenho um paciente mordida aberta, que não vai ter uma mordida aberta por hábito. Né? Exatamente. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou botar nesse paciente que tem a mordida aberta, que não é, que é um paciente genético de mordida aberta, eu vou colocar nele um recordatório de hábitos, um reeducador, né? Um recordatório, tenho 1001 nomes para isso. Mas eu vou colocar isso, vai corrigir a mordida? Não vai adiantar. Né? Não vai adiantar, então tem coisas que, mesmo que eu tenha, mas você tem interferência de língua, você tem que prevenir que essa língua se projete, de fato você tem, mas existem outras possibilidades. É igual a situação, desculpa, Paulo, é igual a situação que a gente recebeu de um aluno, um caso de paciente, não, é uma mordidinha aberta, é pouca coisa para fechar. Era mordida aberta esquelética, a mulher era cirúrgica, não tinha o que fazer. Em milímetros era pouco, realmente. Mas não ia resolver. Não ia Mas resolver. na etiologia não é pouca. Pois é. Né? Então, o que é que aconteceria normalmente? Uma mordida aberta, paciente que está lá sendo tratado. Quanto tempo esse paciente está sendo tratado para fechar essa mordida? Não, já fazia Essa vários quase tratamentos. 10. Quase Inclusive 10. está lá no YouTube, né? A discussão do caso clínico. Do caso Tá há 10 anos para tratar uma mordida aberta que estava sendo tratada como uma mordida aberta dentária. E vai levar mais 10 anos. Vai levar mais, então vai resolver do mesmo jeito, né? A gente tem que entender isso, que enquanto a gente não parar para dar valor ao diagnóstico, enquanto a gente não parar para olhar o que é sério, o que é ortodontia de adulto, né? Assim, é uma ortodontia... Pessoa da Vem ao vivo. Vem cá. Ao vivo. Olha aqui, Agora os sim, pediatras tá chegando. pediatra de qualidade. peso. Aí. Bota sua carinha aí. Vem pra cá, vem Apareça. Aqui. Oi, Ana Paula. Aí. Tá me achando no meio dessa gente. A gente está falando sobre ortopedia funcional, sobre ortodontia para pacientes em crescimento. Olha, era pra eu estar assistindo, então. A gente manda pra você o vídeo. Vai ficar aqui gravado. Vai estar no podcast aí, acompanha no podcast que a gente escreveu. Vai ficar gravado. Aí, nós somos sim, porque a gente quer uma realidade diferente, que é o que a gente está dizendo aqui. A gente quer estudar. Constrói isso, né? A gente está construindo isso, Quem pode exatamente. finalizar, né? Já deu, né? Todo mundo Eu acho que é por aí. Todo mundo acho que pegou a gente trouxe um conhecimento e enriqueceu alguma coisa. Exatamente. Então, qualquer coisa aí, mandem suas dúvidas. A gente está de volta com um conteúdo mais instantâneo, né? Isso. Semana que vem tem mais. E teremos também o nosso Ortopod. No Ortopod. Ortopod, o podcast do Ortofórmula. Então, pessoal, acompanha a gente, ó, Instagram, os Instagrams pessoais da gente também, né? Vitor Didier. Doutor Paulo Correia. Manuela Arnaud. Então, acompanha, a gente sempre está postando material, a gente sempre está trazendo conteúdo, discussão de caso e também agora aí nossa versão podcast e conteúdos ao vivo, porque se você está dirigindo, fazendo qualquer outra coisa, lavando um prato, né? E o Ortopod não é só ortodontia, é vida. Vale a pena. Com certeza, pessoal. Valeu, até mais. Valeu. Vai lá.